Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um chamado ao Tribunal Divino. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Miqueias, a partir do capítulo 6, que diz assim: Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com o que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Bom, então a gente percebe aqui nessa leitura do livro de Ageu, o Senhor entrando em juízo com o seu povo. O Senhor aqui está pleiteando a sua causa perante o seu povo, pois o seu povo não tinha sido fiel a ele. Então, nós percebemos aqui um convite que Deus faz para a defesa, né? Então, um convite divino para a defesa. Nós percebemos que o povo não tinha agido de forma reta perante o Senhor, mas Deus é tão bom e tão misericordioso que ele chama aquele povo para defender a sua causa. Fala, olha, então, fui eu que enfadei vocês? Fui eu que prejudiquei vocês? Como ele mesmo fala aqui. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Então aqui, Deus ele não tem medo da gente, dos nossos argumentos, Deus não tem medo dos nossos questionamentos, mas ele quer que nós sejamos sinceros com ele, porque Deus gosta de verdade, e ele quer que os seus filhos andem em verdade perante ele. Ele conhece e sabe tudo aquilo que nós temos dúvida, tudo aquilo que nós vamos falar antes que saiam as palavras da nossa boca. Então ele quer que nós venhamos andar humildemente perante ele, que nós sejamos verdadeiros. Outra coisa que nós percebemos também é ouvir o juízo de Deus contra o seu povo. E isso a gente percebe quando o versículo diz: Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então a gente percebe também que o Senhor chama essas testemunhas para ouvir o juízo dele perante o seu povo. Então agora seria a parte do Senhor falar. Então é como se o Senhor chamasse o seu povo e falasse assim, ó, pode falar aquilo que vocês têm dúvidas, aquilo que vocês querem respostas, aquilo que vocês têm questionamento, mas depois que vocês falarem eu vou falar. E eu vou chamar testemunhas, né, como até o Moisés mesmo ele fala, né, no Antigo Testamento, uma parte, ele diz assim, que os céus e a terra sejam testemunhas daquilo que da aliança que vocês têm feito com o Senhor. Então nós percebemos que o Senhor entra em juízo conosco. Quando ele nos alerta várias vezes e nós não mudamos as nossas atitudes pecaminosas, ele vem com juízo sim, ele vem com castigo. Mas primeiro ele quer que nós nos arrependemos perante ele. Por isso precisamos ser sensíveis à sua voz e precisamos ter um coração arrependido, precisamos ter um coração quebrantado, para que nós tenhamos ouvir e escutar os motivos do Senhor. Nós precisamos escutar os seus mandamentos, escutar aquilo que ele quer nos falar e praticar também aquilo que ele se alegra, né? A gente não pode querer também praticar a nossa vontade e negar a vontade de Deus. E nós percebemos também um interrogatório de Deus, quando o versículo diz: Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Então Deus está aqui falando, como que eu te enfadei, né? Ou seja, que trabalho que eu te dei, né? Que te tenho feito? Então o Senhor aqui, ele chama o seu povo para um interrogatório e quer que nós respondamos, né? Da mesma forma que ele também nos dá um espaço para perguntar, ele também quer que a gente responda aquilo que nós tenhamos dúvidas e embates, aquilo que nós temos feito que tem sido contra ele. Então muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é pesado, que é um enfado, e ele está aqui perguntando, com o que te enfadei? Com o que eu tenho te feito mal? Com aquilo que eu tenho feito contra você? E mesmo porque Deus nos faz esse questionamento para que a gente abra o nosso coração e se examine que na verdade quem está errado somos nós, não é Deus. Deus sempre está certo, o ser humano está sempre errado.
porque Deus, ele é santo, ele é divino, ele é misericordioso, ele é eterno. Deus é maravilhoso. E o ser humano não. O ser humano, depois da queda, ele ficou caído com uma natureza terrena, diabólica, adâmica, humana. Então, nós nunca vamos estar com mais razão do que Deus. Nós nunca vamos estar acima de Deus. E nós percebemos também um memorial, aquilo que tinha acontecido. Deus, ele mostra na história, nas lembranças daquele povo, como que ele tinha já derramado a misericórdia dele sobre aquele povo, como eles não tinham motivo nenhum para reclamar do cuidado de Deus. E isso a gente percebe quando o versículo diz: Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Então, nós percebemos aqui que quando o Senhor nos chama ao seu tribunal para juízo, ele nos faz lembrar das obras dele, ele nos faz lembrar do cuidado dele, daquilo que ele já fez na nossa vida. E ele faz isso para que a gente pense e relembre o cuidado mesmo, que a gente não se sinta injustiçado, que a gente não se sinta prejudicado por ele. Muito pelo contrário, para que a gente veja o cuidado dele sobre as nossas vidas, para que a gente veja o cuidado dele sobre nós. E percebemos também aquilo que ele já operou, ou seja, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Deus nunca vai mudar. O ser humano muda, falha, faz uma coisa, faz outra. Deus não. A gente percebe como que Deus ergue memoriais até os dias de hoje. E a gente percebe que o mesmo Deus que Abraão orou, que Isaac orou, que Jacó orou, que Moisés orou, que os profetas falaram por intermédio dele, é o mesmo Deus que nós temos até hoje. Então isso é um memorial, porque a gente sabe que Deus está conosco. Deus, ele tem um lugar separado para os filhos que buscam a ele, para aqueles que são obedientes a seus mandamentos e às suas leis. E esse lugar vai ser o descanso eterno de todos os seus filhos. E vemos também a lembrança que nos faz conhecer mais o Senhor. E isso a gente vê quando o versículo diz: Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Quando nós nos lembramos de quem Deus é e daquilo que ele fez por nós, nós somos fortalecidos na nossa fé, nós somos vivificados, nós realmente temos um novo ânimo, porque a gente lembra quem está conosco, e quem está conosco não é qualquer pessoa, não é qualquer ser humano, não é qualquer pessoa que fala que nos ama, né? Deus não é qualquer menino que fala uma coisa e amanhã diz outra, não. Deus é Deus, Deus é eterno, Deus é maravilhoso, e ele fala que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então, além de prometer, além de falar, ele ainda cumpre, Deus é fiel. Então, nós percebemos isso. Quando nós nos lembramos de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas, ficamos gratos a ele e o conhecemos mais. Por isso, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se nós alimentamos a nossa mente somente daquilo que acontece no mundo, somente das notícias, somente daquilo que as pessoas nos contam, nós estamos matando, enterrando, sufocando a nossa fé. Mas quando nós alimentamos a nossa fé, nós alimentamos a nossa mente da palavra do Senhor, pensando naquilo que Deus já fez, nós somos vivificados, nós nos alimentamos daquilo que é certo, porque até o apóstolo Paulo fala, pensar naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, naquilo que é santo, se há algum louvor nisso pensais. Então é nisso que deve ocupar o nosso pensamento. E nós também percebemos outros versículos que também nos dizem verdades sobre Deus, quando diz: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Nós somos apenas seres humanos, e o que daríamos de grande ao Senhor, o que daríamos de holocaustos ao Senhor, e mesmo porque hoje nós sabemos que nós temos o sacrifício de Cristo. Deus é tão bom que proveu até o sacrifício que ele queria, que era Jesus Cristo crucificado na cruz. Então a gente sabe que nada daquilo que a gente faz pode remir os nossos pecados, porque o único sangue que nos lava é o sangue de Cristo. E não nós mesmos, né? A gente não tem poder nenhum para querer nos justificar perante Deus. Então nós percebemos que Deus não quer de nós sacrifício de tolo, pois uma alma para o Senhor é mais preciosa do que o mundo inteiro. Nós sabemos que quando nós estamos desesperados muitas vezes, ou até movidos pelas nossas emoções, nós saímos prometendo coisas que nós não podemos cumprir. Mas nós não devemos fazer isso, nós devemos ter sabedoria para saber aquilo que Deus quer que a gente faça no momento certo. Deus quer a nossa vida e o nosso coração, e não apenas dinheiro. Deus não quer sacrifício, nada disso. E nós percebemos também no versículo 7 como que os questionamentos interiores e como que essa parte de como nós podemos agradar a Deus, eles são descritos aqui nesse versículo, né? Como se fosse uma autorreflexão. E isso a gente percebe quando o versículo diz: Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma.
Então nós percebemos aqui que essa não é a vontade do Senhor. Deus não quer mais sacrifícios, nem de animais e muito menos humano. O único sacrifício que vale para o Senhor é o sacrifício de Cristo. Então nós sabemos que nesse versículo é feito um questionamento interior sobre aquilo que agrada a Deus. Precisamos refletir sobre o jeito que agrada a Deus e sobre como nós temos vivido. Pois será que temos agradado o Senhor com a nossa vida? Será que nós temos realmente feito a vontade do Senhor? Será que nós temos realmente obedecido ao Senhor da forma certa, feito a sua vontade, sabe? E a gente sabe que não é do nosso jeito. Muitas vezes a gente acha que é do nosso jeito que a gente obedece a Deus, mas não é. Deus, ele quer obediência integral e não 20%, 70% de obediência, né? Aqui nós temos esse versículo para nós refletirmos. Deus, ele não quer que a gente prometa coisas que a gente não pode cumprir. E ele não quer sacrifícios também de nós mesmos humanos que não valem nada. Ele quer que nós venhamos nos arrepender perante a cruz e que nós venhamos confessar que nós não somos nada sem ele. E nós percebemos também a declaração sobre aquilo que agrada a Deus, quando o versículo diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Aqui são citadas 3 coisas que agradam a Deus e que devemos praticar. A primeira é a prática da justiça. Devemos praticar a justiça, praticar aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que é obediência perante o Senhor. Porque Deus, ele quer que a gente viva uma vida justa perante ele, porque ele é justo. É como a santidade, né? Que Deus quer que nós sejamos santos porque ele é santo. Então nós devemos praticar aquilo que é justo perante o Senhor, aquilo que não tem erro, que não tem falha, que não tem mácula. Nós percebemos também o amor e a misericórdia. Devemos amar o Senhor e ter esse amor pelas pessoas também, ter essa misericórdia estendida, sabe? Então nós devemos ter misericórdia daquele que está sofrendo, ter misericórdia daquele que está ali muitas vezes passando fome, passando até uma forma espiritual. Quantas pessoas hoje que são sedentas espiritualmente? Quantas pessoas que têm sede de Deus, têm fome de Deus e muitas vezes estão do nosso lado, mas nós nem estamos percebendo, porque nós estamos tão cegos conosco mesmo, com as nossas vontades, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente planeja, que a gente nem está vendo a necessidade do outro. Então que nós venhamos pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais para que a gente veja aquelas pessoas que nós precisamos dar uma palavra do Senhor e falar ali do amor de Jesus para elas, dar ali um versículo e explicar para elas aquilo que significa, mostrar o amor de Jesus, né? E outra coisa que é muito importante que a gente percebe aqui é a humildade com a presença de Deus. Que aqui já é descrito que nós precisamos andar humildemente perante o Senhor. Nós não podemos ser pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que querem passar uma por cima das outras. Não, nós devemos ser pessoas humildes, porque o Senhor Jesus foi humilde. Mesmo ele sendo o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, o Senhor dos Senhores, ele não foi soberbo, ele não andou com os olhos altivos. Ele, pelo contrário, foi humilde, ele perdoou as pessoas que precisavam ser perdoadas, ele abraçou aquelas pessoas que não tinham ali quem estivesse do lado delas. Ele ensinou a palavra de Deus para aquelas pessoas que nem os escribas, nem os fariseus, nem a religião da época ensinava, desconsiderava todas aquelas pessoas. Então ele realmente pregou o reino de Deus, ele realmente fez a vontade de Deus. E ele que deve ser o nosso exemplo, ele que deve ser o nosso modelo de fé, ele que deve reger as nossas vidas. Nós precisamos ser mais parecidos com ele. E nós precisamos orar assim: Senhor, me faça humilde perante o Senhor. Eu quero ter a tua presença dentro de mim, mas eu sei que para isso eu preciso ter humildade, porque eu sei que o Senhor rejeita o coração altivo. A Bíblia mesmo fala que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós precisamos ser humildes perante o Senhor. Nós precisamos ser pessoas que vão agradar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês no dia de hoje. Que nós realmente venhamos nos alimentar da palavra de Deus, ser humildes, andar na prática da justiça da forma que agrada ao Senhor, ter o amor e a misericórdia para com o próximo e realmente fazer esse autoexame. Nós não podemos ser pessoas que se enganam a si mesmas, mas muito pelo contrário, nós precisamos ser pessoas que agradam a Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!